Olá pessoal, e aí? Só alegria? Vamos para a nossa primeira aula de Química de separação de misturas, tá? Pessoal, nosso conteúdo nós já vimos anteriormente o que são misturas, né? Misturas são aquelas substâncias que a gente coloca e elas ficam junto e nós podemos separar. Lembrando que existem dois tipos de mistura, as homogêneas, onde a gente vê apenas uma fase, um aspecto visual, tá? E as misturas heterogêneas, onde nós conseguimos ver duas fases, tá? Ou dois aspectos visuais. Pessoal, primeiro tipo de separação de misturas, nós estamos identificando a separação de misturas heterogêneas. Como assim misturas heterogêneas? Acabei de explicar, né? Então, as misturas heterogêneas são aquelas que você tem dois componentes visuais. Tranquilo? Pessoal, o primeiro método de separação é a filtração simples. No que consiste a filtração simples? Consiste quando a gente quer separar uma substância líquida de um sólido não dissolvido. Exemplo, imagine aquele café maroto que você está fazendo, né? Conforme você está fazendo, você tem uma mistura ali de café e pó que não dissolveu. E é horrível tomar aquele pó, né, na garganta. Então, por isso, a gente filtra o café, aonde o líquido, né, aquele cafezinho gostoso, desce e o pó que não se dissolveu fica retido no filtro, tá? Então esse é um método de uma filtração bem simples, ó. Então a gente mistura um material, né, e aí ele fica preso devido à porosidade do filtro, tá? Pessoal, existe uma filtração específica que a gente chama de filtração a vácuo. É o mesmo processo, só que às vezes a filtração é lenta. E aí, para dar uma acelerada, a gente coloca, né, uma bomba a vácuo sugando o líquido. E isso faz com que ele passe mais rápido, né? Usando aí a bomba e o funil de Buchner, tá? Pessoal, próximo tipo de mistura. Nós temos aí o exemplo da separação com a filtração a vácuo, tá? Então aqui na filtração a vácuo a gente tem o quitasato, o papel filtro e o filtro. Aqui a mistura que a gente quer separar dentro de um becker, a mangueira e a bomba. Então isso é uma filtração também. Aqui eu tenho o filtro, né, e o funil, só que desce muito devagarzinho. Então a gente liga aqui a bomba a vácuo e suga o líquido, fazendo com que ele passe, né, mais rapidamente pelo pó, tá? Pessoal, próximo tipo de separação, nós temos aqui a decantação. Gente, decantação é quando a gente separa dois compostos com base na diferença de densidade, tá? Inclusive, eu fiz uma prática com vocês em sala, né? Demonstrando isso, ó. Nós temos um funilzinho de decantação e a gente separa duas substâncias, por exemplo, líquido-líquido, pela diferença de densidade. Então, aqui eu tenho o óleo menos denso e a água mais denso. Aí eu abro aqui a torneirinha, deixo sair o primeiro e retenho o segundo e consigo separar, tá? Então, decantação, eu separo por gravidade devido à diferença de densidade. Aquele que desce primeiro, eu separo, tá? Isso pode ser feito com misturas que são heterogêneas, do tipo líquido-líquido, igual água e óleo, ou do tipo sólido e líquido, como por exemplo se tivesse uma água barrenta. Se você deixa aquela água barrenta um tempo descansando, o barro vai descer, porque é mais denso, sólido, né? E a água vai ficar um pouco mais limpa na parte superior, tá? E aí você pode transferir só o líquido para um lado, deixando o sólido dentro do recipiente, né? Então aqui, ó, nós temos uma mistura sólido-líquido, né? Que é o caso da água barrenta que eu falei. Você deixa ele quietinho, aí o sólido vai decantar, por isso o processo se chama decantação. E conforme o sólido decanta, você transfere o líquido separando ele da mistura, tá? Mas, de novo, não esqueça que isso é uma mistura heterogênea. Eu vejo as duas fases. Eu vejo sólido e vejo líquido. Ou o caso da água e óleo, também eu vejo as duas fases. Pessoal, o próximo processo é a sifonação. O que é a sifonação, né? Ela é um método de separação que o pessoal usa principalmente na limpeza de aquários, né? Consiste em posicionar o recipiente com a mistura acima de um recipiente vazio. Então, por exemplo, aqui a gente coloca uma mistura. Então, você tem, por exemplo, areia e água, né? É uma mistura heterogênea, sólido-líquido. Tem os dois aspectos visuais.
Aí a gente coloca uma mangueira e interliga, né? Que é o nosso sifão, por isso ela se chama sifonação. Aí eu ligo o sifão em um outro recipiente vazio e a gente aplica uma sucção nessa mangueira para estabelecer um fluxo de líquido sobrenadante, ou seja, o líquido que está aqui na parte superior, ele vai sair por sifonação e vai cair aqui no recipiente que está abaixo, tá? Então, a sifonação, eu preciso de um sifão, que é uma mangueira que conecta os dois, e colocar um dos recipientes abaixo do que contém a mistura, para separar, então, o líquido do sólido. Pessoal, separação magnética ou imantação, né? Então, esse método é usado para separar componentes de uma mistura quando um deles é atraído por ímã, por isso, separação magnética, né? Aqui do ladinho tem um exemplo, ó. Então imagina lá no ferro velho, eu tenho vários materiais, eu posso usar um eletroímã gigante para identificar quais materiais são de ferro, tá? Então eu vou separar o ferro de outros materiais. E isso só acontece quando um dos materiais é atraído por ímãs, tá? Próximo, gente, centrifugação. Centrifugação é quando um sólido está em suspensão em um líquido. Nós podemos acelerar a decantação por meio da centrifugação. Como assim, gente? A decantação, nós vimos lá atrás da água barrenta, né? Eu deixo a água barrenta decantar e ela vai para o fundo do recipiente. Só que, às vezes, o processo demora, então a gente pode centrifugar para acelerar esse processo, tá? Pensa em casa, tem uma máquina de lavar roupa e você tem uma mistura lá de roupa e água. E aí você centrifuga para acelerar a separação. E aí o sólido fica retido no cesto, que seria a roupa, e o líquido vai escoar pelos orifícios, né? Aqui tem um exemplozinho, né, do lado sobre esse método que é bastante usado em laboratório, né? Para que você possa separar o plasma do sangue, tá? Próxima separação é a catação, né? Olha que nome estranho, né? Catação, né? Vem do verbo catarem, tá? Pessoal, a catação ela é um método manual que consiste na separação de fases sólidas bem distintas. Como assim, professor? Imagina que você tem várias coisas e aí visualmente você identifica elas e você separa catando uma por uma, né? Um exemplo muito comum e muito importante é a coleta seletiva, tá? Inclusive aqui no município de Coxim tem um projeto bem bacana aí de coleta seletiva. E na coleta seletiva você separa, né, o papel, o papelão, o plástico, o vidro, por meio desse processo que é catação, ou seja, manualmente a gente vai separar isso daí, tá? E se você também olhar a mãe, o pai aí cozinhando em casa, né? Na hora que vai cozinhar um feijãozinho, você vai separar aqueles grãos feios, né, podres do feijão, para cozinhar aquele feijão fresquinho, novinho, tá? Então a catação é bem utilizada aí no nosso dia a dia. Próximo, a levigação. Gente, o que é levigação? A levigação é um método onde a gente usa a água corrente para separar sólidos de pequena densidade, né? Ela é bastante usada pelo garimpo, quando a gente quer separar sólidos, né, das pedras de areia. Por exemplo, no garimpo você lava a mistura que você coleta, né? Quando você está procurando, por exemplo, ouro. Então você vai lavar para que a água leve, né, um sólido de pequena densidade, como por exemplo a areia. E aí você vai separar a areia do ouro ou de outras pedrinhas que estão lá, tá? Então, levigação, lembre bem, arraste pela água, a água corrente, que vai separar um sólido de menor densidade de outros sólidos, tá? Flotação, gente. Flotação é um método que se baseia na diferença de densidade entre os componentes, sendo eles sólidos. Você adiciona à mistura um líquido de densidade intermediária que não solubiliza nenhum dos componentes, e aí ele vai separar os dois. Olha esse exemplo aqui de flotação, que interessante, ó. Eu tenho areia e serragem, e areia e serragem está bem misturado, os dois são sólidos. Quando eu adiciono a água não dissolve nenhum dos dois, nem a serragem e nem a areia. E aí eu faço o quê? A areia, que é mais densa do que a água, ela afunda. E a serragem, que é mais leve, menos densa, ela flutua. E aí eu consigo separar. Eu posso vir pegar só a serragem de cima e separar por flotação a serragem, né,
da areia, tá? Muito importante diferenciar decantação de flotação. A decantação, ele separa sozinho, por gravidade. A água barrenta, deixa quietinho, o barro decanta. Agora, a flotação, eu preciso adicionar um líquido que não dissolve nenhum dos dois sólidos para separar a mistura, tá? Pessoal, próxima, né? Peneiração. Peneiração é quando uma mistura de dois sólidos tem partículas de tamanhos diferentes. E é possível que com o auxílio da peneira a gente consiga separar, né? Ele é bastante usado por pedreiros, por exemplo, para separar pedra e cascalho da areia, né? Então você tem uma mistura lá, você quer deixar só areia, aí você tem que tirar aquele cascalho, senão atrapalha na construção. E aí você bate a peneira, né? E aí pelos orifícios da peneira você separa o cascalho, deixando apenas a areia passar, tá? Ou você pode pensar também no caso de fazer um suquinho em casa, né? Você faz aquele suco lá, tá misturado, suco de laranja com bagaço. Aquele bagaço é horrível, né? Então você peneira lá, o bagaço fica retido e você toma aquele suquinho de laranja top. Pessoal, próximo, ventilação. Gente, ventilação, o próprio nome ajuda a lembrar, vento. Esse método pode ser usado quando um dos componentes da mistura é bem levinho, né? E pode ser arrastado pelo vento. Um exemplo, né? Você casca o amendoim e você assopra. Quando você assopra, você vai separar a casca, que é um componente sólido bem levinho, do amendoim, que é um pouquinho mais pesado do que a casca, tá? Então, só dá aquela sopradinha e você separa por ventilação. Gente, dissolução fracionada, né? O que é a dissolução fracionada? Ela consiste na separação de dois sólidos que tenham propriedades de solubilidades bem diferentes. Como assim? A gente vai adicionar um solvente, por exemplo, a água. E aí, esse solvente ele vai solubilizar só um componente da mistura. Depois, a gente usa outros métodos para separar, como, por exemplo, a filtração ou a decantação. Um exemplo é o uso da água, né, para separar o sal da areia. Por quê? Porque a areia não dissolve na água. Então, se está misturado lá sal e areia, eu jogo água, aí o sal dissolve na água e eu separo da areia. Depois você vai precisar de um outro processo para separar a água do sal, tá? Mas a dissolução fracionada consegue separar tranquilo sal de areia, porque você dissolve apenas um dos componentes. Então lembra, ó, dissolução lembra dissolver. Então um dos dois componentes tem que dissolver no seu solvente, tá? Pessoal, fusão fracionada. O que é a fusão fracionada? Ela é empregada para separar sólidos, né, que tenham temperatura de fusão diferente. Ou seja, a mistura é submetida a um aquecimento lento e um dos componentes vai derreter antes do outro. Esse método é bastante utilizado para separar a mistura metálica. Por exemplo, você tem ferro e cobre. Você vai aquecendo até chegar no ponto de fusão, por isso que ela chama fusão fracionada. A hora que chega no ponto de fusão, um derrete e o outro fica. Aí eu consigo separar. O que virou líquido é um componente e o que virou sólido é outro, tá? Pela diferença do ponto de fusão entre as substâncias. Outra possibilidade, outra técnica, a cristalização fracionada. Gente, a cristalização fracionada é aplicada para separar uma mistura composta por uma solução de solvente líquido e por mais de um sólido. Ela se baseia na evaporação do solvente, né? Ou na redução da temperatura, fazendo com que um dos sólidos comece a cristalizar e os outros permanecem em solução. A gente usa esse método, por exemplo, na obtenção de sais da água do mar. Então, o que acontece? Você tem a água do mar, você começa a evaporar a água, e aí, quando toda a água é evaporada, o sólido cristaliza e fica aquele sal separado da água, tá? Então, cristalização é só lembrar formar cristais. Então, eu evaporo o meu solvente e deixo apenas ali o meu soluto, o meu sólido da mistura, tá? Pessoal, destilação simples. Destilação simples é quando a gente usa, né, para separar um líquido de um sólido quando eles são miscíveis, como por exemplo sal de cozinha e água, né? O que acontece? Eu tenho aqui um balão de fundo redondo e eu tenho a mistura aqui dentro, água
e sal. Eu começo a aquecer essa mistura com esse bico de Bunsen, né? Ele vai aquecendo, aí começa a aquecer o balão. O que vai acontecer com a água? A água tem uma temperatura de ebulição muito menor do que a do sal. Então, ela vai evaporar, né? Professor, mas isso não parece a cristalização? Parece. Sabe qual a diferença? Na cristalização, a água que evaporou, eu perco ela. Simplesmente ela vai e não volta. Agora, na destilação simples, a gente recupera. Ó. Por quê? Porque a água que evaporou, ela sobe aqui e desce nesse condensador. Aí ela vai entrar aqui no condensador, tem água fria entrando, a água fria vai resfriar o vapor vai condensar e vai cair aqui dentro dessa vidraria bonitinha chamada Erlenmeyer, tá? Então a água que eu estava na mistura, eu separei e coletei ela aqui, diferente de eu perder ela, tá? E o termômetro está aqui para mostrar a temperatura. Por exemplo, se eu tenho a mistura de água e sal, qual é a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius. Então só vai separar a hora que tiver aqui 100 graus Celsius, tá? Gente, outra possibilidade de destilação é a fracionada. Essa aqui é a simples. Eu uso para separar líquido de sólido. Quando eu uso a fracionada? Quando eu quero separar líquido de líquido, né? Ou seja, dois líquidos. Só que esses líquidos são miscíveis, ou seja, eles formam uma mistura homogênea de uma fase só. Lembra que a gente viu que é heterogênea, igual água e óleo, é fácil separar por decantação. Agora, se miscibiliza e forma uma mistura homogênea, eu preciso usar a destilação fracionada, né? Então, os vapores que têm ponto de ebulição mais alto entram na coluna de fracionamento e, ao se deparar com o obstáculo nela contido, condensa e se retorna ao balão. Então, aqui ó, existe uma coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento, ela vai separar os compostos da mistura líquida, tá? Pela diferença de ponto de ebulição. Então, o líquido que for mais volátil, ou seja, que entrar em ebulição primeiro, ele sai aqui no Erlenmeyer, porque ele condensa, né? E volta a ser líquido. E aí, depois, o segundo, eu separo pelo tempo. Eu tiro o primeiro e a hora que começar a entrar em ebulição o segundo, eu condenso e coleto o segundo também, tá? Pessoal, existe também a liquefação fracionada, né? A liquefação fracionada, ela baseia-se no rebaixamento lento da temperatura de uma mistura gasosa. Então, essa daqui era para uma mistura líquida e aqui é para uma mistura gasosa. Então, eu pego o gás e vou abaixando a temperatura lentamente. Conforme eu abaixo, eu vou liquefazer o gás, ou seja, eu vou fazer o gás virar líquido, né? E aí eu consigo separar os componentes um de cada vez. Por exemplo, no ar, nós temos uma mistura de nitrogênio, oxigênio e vários outros gases, né? Se eu colocar numa liquefação fracionada, a menos 196 graus Celsius vai sair gás nitrogênio. A menos 186 sai argônio, a menos 200 sai ar líquido e a menos 183 sai oxigênio líquido, tá? Pessoal, eu usei todo o material de vocês, tá? Para facilitar aí o estudo e aí eu vou deixar um questionáriozinho lá na plataforma para vocês responderem, tá? Pessoal, forte abraço, foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Até a próxima!